Música. Uma criança de no máximo 7 anos, sentada no canto de uma sala de estar iluminada. As cortinas estão completamente abertas, a claridade invade o espaço, mas o seu corpinho pequeno parece carregar trevas consigo. À volta, os adultos conversam animados, telemóveis na mão, câmaras a filmar. Alguém diz: "Vamos lá, canta outra vez essa canção." Todos adoraram. A criança vacila por um instante. Preferia estar a brincar lá fora, a correr descalça, a rir sem preocupações. Em vez disso, inspira fundo, reprime o desejo e começa a cantar. A voz é doce, inocente, genuína. Mas no interior, um pensamento silencioso começa a ganhar forma. Gostam de mim quando eu atuo, veem-me quando eu divirto, quando paro desapareço. É esta a psicologia da criança estrela. Não uma prole de celebridade como os tabloides descrevem, mas uma miúda que cresce convencida de que o seu valor depende de quão bem atua, de quão bem agrada, de quão bem brilha perante os outros. Música. Muitos de nós, já adultos, transportamos pedaços dessa criança no nosso íntimo. Aquela que aprendeu a sobreviver ao ser notada, não pelo que é, mas pela versão que os outros desejavam ver. Este fenômeno não é apenas uma metáfora poética, tem bases na psicologia, no desenvolvimento e na necessidade humana de pertença. Quando as crianças crescem em contextos onde o afeto parece condicional, onde a atenção surge com mais força quando se destacam, divertem ou impressionam, a mente adapta-se para atuar. A aprovação vira essencial como o ar. O silêncio parece asfixia. Cada riso, aplauso ou elogio é absorvido como um gole desesperado de água no deserto. Mas o que ocorre quando a multidão cala? É aí que a criança começa a ruir. Estudos na psicologia do desenvolvimento revelam que as crianças absorvem profundamente os comportamentos que lhes granjeiam atenção. Se o carinho e o reconhecimento chegam principalmente quando conquistam, cantam, dançam, trazem notas altas ou encarnam o papel de miúdo perfeito, então a atuação torna-se uma tática de sobrevivência. Pensam: se deixar de impressionar, deixo de ser amado. E esta convicção não se desvanece com o tempo. Acompanha-as na adolescência, na vida adulta, nas profissões e nos relacionamentos. Podem vir a ser o aluno brilhante, o super-realizador, o animador de todas as festas ou o conciliador em todas as amizades. No entanto, por trás dos aplausos, há frequentemente uma dor surda, a sensação de nunca terem sido verdadeiramente vistos pelo que são, sem a máscara. Pensa nisto assim: uma árvore não se obriga a florir todos os dias, tem ciclos de expansão, pausa, renovação e quietude, mas a criança estrela desenvolve-se num meio onde o inverno é proibido. Deve ser sempre primavera, sempre florida, sempre radiante, sempre produtiva. E quando tenta descansar, quando revela tristeza, raiva ou perplexidade, depara-se com desapontamento. Frases súbitas como "não fiques assim tão carrancudo" ou "vamos, tu és o nosso raio de sol", forçam-nos a sorrir de novo. Estas expressões podem parecer inofensivas, mas para uma criança têm um peso enorme. Sussurram: esconde as tuas sombras, mostra só a tua luz, o teu valor reside no que dás, não em quem és. E assim, cria-se uma divisão interna entre o eu atuante e o eu oculto. O eu atuante é refinado, cativante, bem-sucedido e infinitamente flexível. O eu oculto guarda o cansaço, a melancolia, os medos que nunca tiveram terreno seguro. Na psicologia, Carl Jung falava da persona, a máscara que usamos na sociedade. Para a criança estrela, a persona não é só uma máscara, mas uma prisão. Protege-a, mas também a confina. Contudo, eis o que torna isto ainda mais profundo. Quando estas crianças se tornam adultos, muitas revelam-se extraordinariamente competentes. Aprendem a decifrar as pessoas, a prever necessidades, a ajustar-se a quase qualquer circunstância. São frequentemente aqueles que ascendem depressa nas carreiras, que encantam salas, que se tornam líderes, artistas ou influenciadores. Mas enquanto o mundo aplaude o seu fulgor, no fundo podem sentir um vazio, pois atuar virou instinto, mas a autenticidade virou uma desconhecida. Agora, isto não quer dizer que ser talentoso ou ambicioso seja uma maldição. O problema não está no ato de brilhar. Está na crença de que o valor de alguém existe apenas no brilho. Imagina passar a vida inteira convencido de que, se parasses de deslumbrar por um segundo, as pessoas ao teu redor te abandonariam. É esse o fardo invisível da criança estrela.
Um conceito psicológico que o explica é o da consideração condicional. A investigação demonstra que quando as crianças sentem amor só ao cumprirem certas condições, seja portar-se bem, alcançar o êxito ou divertir os outros, internalizam a ideia de que o amor se conquista, nunca se oferece de graça. Mais tarde na existência, isso pode surgir como perfeccionismo, ansiedade crônica ou até síndrome do impostor, pois no fundo temem que, se falharem, não percam só os aplausos, mas o amor em si. E sejamos francos, não é algo com que muitos de nós nos identifiquemos, mesmo sem termos crescido em situações extremas. Quantas vezes nos sentimos, e se nos tivessem ensinado que o nosso valor dependia do que fazíamos, em vez de quem realmente éramos? Que, ao deixarmos de atuar, seja no trabalho, nas relações ou nos grupos sociais, nos tornaríamos simplesmente invisíveis. É por isso que a história da criança estrela nos toca tanto, porque, de certa forma, todos fomos educados para representar, para sorrir mesmo sem vontade, para parecer competentes quando estamos esgotados, para aparentar sucesso quando por dentro lutamos. Mas eis a tragédia subtil. Quando a representação se confunde com a identidade, a alma nunca descansa. A criança que há em nós anseia ser amada, não pela melodia que entoa, mas pelo silêncio que guarda. Não pela luz que emite, mas pelas sombras que transporta. Imagina uma criança que, após anos a atuar, finalmente se atreve a dizer: "Hoje não me apetece cantar." O que se segue importa mais do que qualquer aplauso da plateia. Se for recebida com empatia, se alguém responder: "Tudo bem, amamos-te na mesma", então o processo de cura inicia-se. Mas se encontrar desapontamento ou rejeição, a convicção solidifica-se. Tenho de atuar sempre, não posso parar nunca. Assim, a psicologia da criança estrela é um paradoxo. Por fora, brilham, por dentro, debatem-se, oferecem alegria aos outros, mas raramente conseguem repousar na própria felicidade. São admirados pela força, mas desejam a segurança para serem frágeis. É aqui que surge a questão filosófica. O que significa ser verdadeiramente visto? É ser aplaudido pelo que oferecemos ou aceite pelo que somos? Se toda a árvore precisa do inverno, por que negamos isso às crianças? Se todo o céu tem as suas tempestades, por que exigimos que algumas sejam apenas sol? Quanto mais mergulhamos nisto, mais evidente fica que não se trata só de psicologia individual. É uma questão cultural. Muitas sociedades enaltecem a atuação, o êxito e a excelência. Desde cedo, as crianças são premiadas por notas, medalhas, troféus, habilidades, raramente por serem elas próprias, pela sinceridade, pela vulnerabilidade ou pela presença serena. Ensinamo-las a competir, mas não a repousar, a deslumbrar, mas não a habitar o próprio silêncio. Por isso, quando essa criança se torna adulta, pode carregar duas realidades simultâneas: a capacidade de brilhar com distinção e o desejo profundo de ser amada quando as luzes se apagam. Este é o núcleo da narrativa da criança estrela, a miúda que precisava de atuar e o adulto que ainda procura um espaço onde não tenha de o fazer. Mas a história não termina com a infância, pois toda a criança evolui para adulto, e os padrões que arrastamos dos primeiros anos ecoam com mais força na maturidade do que imaginamos. A criança estrela que outrora cantava por ordem pode transformar-se no colaborador que nunca recusa, no companheiro que entretém sem cessar, ou no amigo que oculta a dor para manter o grupo animado, e aos poucos, aos bocadinhos, podem começar a questionar: quem sou eu sem atuar? Existirei sem os aplausos? Esta interrogação pode soar dramática, mas para muitos é uma realidade silenciosa. Na psicologia, liga-se ao conceito do falso eu, descrito pelo psicanalista Donald Winnicott. O falso eu forma-se como uma camada protectora, uma versão nossa que se adapta às expectativas alheias. Mantém-nos seguros, mantém-nos aceites, mas a um preço. O verdadeiro eu refugia-se ainda mais no oculto. Para a criança estrela, o falso eu não é só uma máscara para ocasiões especiais. Torna-se a identidade inteira, e é aqui que as coisas se complicam. A sociedade recompensa o falso eu. O mundo adora os atores, adora quem anima o ambiente, quem sorri com brilho, quem sempre tem algo notável para partilhar. Promoções, amizades, reconhecimento. Estes chegam mais facilmente a quem representa, mas no interior o custo acumula-se, porque por mais conquistas que se empilhem, por mais gente que aplauda, o eu escondido sussurra: ainda me amarão se eu parar? É por isso que tantos indivíduos de alto desempenho, ao pausarem enfim, falam de um vazio profundo.
Passaram tanto tempo a encher o ar com melodias, risos, sucessos, genialidade que o silêncio se torna insuportável. Temem o silêncio não por ser vazio, mas por revelar quão invisíveis se sentem na verdade. Pensa numa vela. Uma vela pode queimar com beleza, iluminando os outros, mas se nunca puder repousar, acaba por se consumir. A criança estrela cresce crendo que deve arder sem fim, que, ao escurecer um pouco, será esquecida. Mas uma existência sem descanso, sem autenticidade, acaba por esgotar a alma. Estudos sobre motivação humana, em particular o trabalho do psicólogo Edward Deci na teoria da autodeterminação, mostram que as pessoas florescem quando 3 necessidades são satisfeitas: autonomia, competência e relação. A criança estrela torna-se frequentemente muito competente, destaca-se, atua, conquista. Mas a autonomia, a liberdade de escolha e a relação, o sentimento de ser amada pelo que realmente é. Estas, com frequência, e sem essas necessidades atendidas, até o sucesso mais brilhante parece vazio. Agora, eis o ciclo doloroso. Porque muitos filhos estrela, ao crescerem, transmitem o mesmo padrão sem se aperceberem. Eles incentivam os seus próprios filhos a brilhar, a impressionar, a destacar-se, crendo que lhes oferecem um presente. E embora o encorajamento possa ser positivo, a mensagem subjacente por vezes repete-se: eu amo-te mais quando destacas, eu vejo-te mais quando te exibes, e assim, o ciclo do amor condicional prossegue discretamente. Mas há boas notícias. Os ciclos podem ser interrompidos. O primeiro passo é a consciência, parar o suficiente para observar. Estou a viver como uma atuação ou como eu própria? Quando me sinto cansada, ainda me obrigo a sorrir? Quando me sinto invisível, recorro a conquistas em vez de me abrir? Sei o que é ser amada nos meus momentos de silêncio? Estas perguntas não são simples, mas são fundamentais. E o segundo passo é a bravura de remover a máscara, nem que seja por instantes, e experimentar. Alguém ficará ao meu lado mesmo sem eu os deslumbrar? Alguém escutará mesmo sem eu os entreter? São nesses pequenos gestos de sinceridade, como dizer a um amigo, hoje não estou bem, ou recusar quando estás exausta, que o filho estrela começa devagar a recuperar. Do ponto de vista filosófico, isto leva-nos a um dos paradoxos mais profundos da existência. Gastamos tanto tempo a tentar ser excepcionais, quando o que verdadeiramente ansiamos é sermos amados na nossa simplicidade, aceites nos instantes em que nada temos para oferecer, além de nós mesmos. O filho estrela aprende a brilhar como uma estrela, mas a cura surge quando descobre que também pode ser o céu noturno, amplo, sereno, imóvel e merecedor de admiração. Reflita nisso. As estrelas só brilham graças ao fundo escuro. Sem a escuridão, a luz seria invisível. Da mesma forma, a nossa humanidade não reside apenas nos momentos mais luminosos, mas também nas sombras. Negar a sombra é negar metade da vida. Por isso, a psicologia do filho estrela não é apenas um estudo da infância. É um espelho para todos nós, porque de uma maneira ou de outra, fomos todos ensinados a atuar. Todos sentimos a pressão para sermos agradáveis, bem-sucedidos, impressionantes. Mas a verdadeira liberdade não está em deslumbrar sem fim, e sim no descanso na certeza de sermos amados, mesmo quando não o fazemos. Lembro-me de uma história sobre um músico que, após anos de turnês incessantes e atuações, acabou por colapsar de fadiga. Quando lhe perguntaram por que se forçara tanto, a resposta foi direta. Tinha medo de que, se parasse, o mundo se esquecesse dele. Esse medo, embora exprimido por um artista, habita em tantos de nós. Tememos que, se deixarmos de atuar, seja no trabalho, nas relações ou nas redes sociais, desapareçamos. Mas a realidade é que não somos amados por brilharmos. Somos amados por sermos humanos. E a humanidade não é uma encenação, é uma presença. Para o filho estrela, a cura frequentemente inicia-se com atos pequenos e tranquilos. Dizer não, repousar sem remorsos, partilhar uma verdade sem a embelezar previamente, permitir-se ser amado na imperfeição. Estes passos não são fáceis, pois o padrão antigo sussurra: não pares de atuar ou perderás tudo. Mas aos poucos, com as pessoas certas, o filho estrela percebe que a conexão autêntica não desvanece quando as luzes se apagam. O amor verdadeiro permanece mesmo no silêncio. E é aqui que o aspecto educativo se cruza com o filosófico. A neurociência revela que o nosso cérebro está preparado para a ligação. A oxitocina, a hormona da união, liberta-se não só em momentos de euforia ou aplausos, mas também na intimidade serena,
na vulnerabilidade, na quietude partilhada. O que significa que o amor que mais desejamos não está nos aplausos da multidão, mas na suave companhia de quem nos vê tal como somos. Se alguma vez te sentiste como aquela criança na sala de estar, a atuar para ser notada, sabe disto. Não estás só. Muitos carregam este mesmo fardo, mas não estás destinado a levá-lo para sempre. Podes sair do palco, ainda que por um instante, e descobrir que as pessoas que importam verdadeiramente ficarão. E se amas alguém que suporta este peso, lembra-te, o maior presente que podes oferecer não é aplauso, nem elogio, nem admiração. O maior presente é a presença. Olhar para eles quando estão em silêncio, quando estão fatigados, quando não estão a atuar, e ainda assim dizer, eu vejo-te, tu bastas. Porque no final, a psicologia do Filho Estrela não diz respeito apenas às crianças, é sobre todos nós, é sobre o anseio universal por sermos amados sem condições, por sermos valorizados não pelas canções que entoamos, mas pelo silêncio que guardamos, não pela luz que projetamos, mas pela humanidade que transportamos. E talvez, só talvez, a atuação mais profunda de todas não seja deslumbrar o mundo, mas ousar ser autêntico.